Oi, hoje eu venho trazer para vocês a leitura comentada da crônica Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo. Essa crônica é uma das histórias do analista de Bagé. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque hoje eu extrapolei. Sabe aquela coisa de um assunto puxar outro, um assunto puxar outro? Mas tenham paciência, eu acho que vai ser legal. Essa ilustração que aparece no slide, para mim, é a melhor ilustração do analista. Ela foi feita pelo ilustrador Edgar Vasques. Ele tem um perfil no Instagram, que eu deixei ali a referência. Ele não posta com muita frequência, mas eu acho que vale a pena acompanhar. Vamos começar então? Lembrando que durante a leitura da crônica, a tela vai ficar escura, depois os slides voltam. Certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que, por alguma razão, possuem. Algumas das pessoas mais sensíveis e menos grossas que eu conheço vêm de Bagé, assim como algumas das menos afetadas são de Pelotas. Mas não adianta. Estas histórias do psicanalista de Bagé são provavelmente apócrifas. Como diria o próprio analista, história apócrifa e mentira bem educada. Mas, pensando bem, ele não poderia vir de outro lugar. Pois, diz que o divã no consultório do analista de Bagé é forrado com um pelego. Ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. Buenas! Vai entrando e se abanquem, de velho. O senhor quer que eu deite logo no divã? Bom, se o amigo quiser dançar uma marca antes, esteja a gosto. Mas eu prefiro ver o vivente estendido e charlando que tem China da fronteira para não perder tempo nem dinheiro. Certo, certo. Eu aceito um mate? Um quê? Ah, não, obrigado. Pois desembucha. Antes eu queria saber, o senhor é freudiano? Sou isento, mais ortodoxo que reclame de xarope. Certo. Bem, acho que o meu problema é com a minha mãe. Outro. Outro? Complexo de Édipo. Dá mais que pereba em moleque. O senhor acha... Eu acho uma pouca vergonha. Mas vai te meter na zona e deixa a velha em paz, tchê. Contam que outra vez um casal pediu para consultar juntos o analista de Bagé. Ele, a princípio, não achou muito ortodoxo. Quem gosta de aglomeramento é mosca em bicheira, mas acabou concordando. Se abanquem no mas que parelha buenacha, tchê! Qual é o causo? Bem, disse o homem, é que nós tivemos um desentendimento. Mas tu também é um bagual. Tu não sabe que em mulher e cavalo novo não se mete a espora? Eu não meti a espora, não é, meu bem? Não fala comigo! Mas essa aí tá mais nervosa que gato em dia de faxina. Ela tem problemas de carência afetiva. Eu não sou de muita frescura. Lá de onde eu venho, carência afetiva é falta de homem. Nós estamos justamente atravessando uma crise no relacionamento, porque ela tem procurado experiências extraconjugais e. Epa! Opa! Quer dizer que a negra velha é que nem luva de maquinista? Tão folgada que qualquer um bota a mão? Nós somos pessoas modernas. Ela está tentando encontrar o verdadeiro eu, entende? Ela está procurando o verdadeiro tu nos outros? O verdadeiro eu não, o verdadeiro eu dela. Mas isso tá ficando mais enrolado que linguiça de venda. Te deita no pelego. Eu? Ela. Tu espera na salinha. Iniciando então os comentários sobre a crônica, eu acho que a gente tem que começar falando no pai do analista. Embora eu ache que o Luiz Fernando Veríssimo é um cara super, super conhecido pelo Brasil, eu acho que cabe falar um pouquinho sobre ele. Ele era, né, ele recentemente faleceu, ele era um escritor porto-alegrense, filho do também escritor Érico Veríssimo, que aparece a fotinho do Érico ali à esquerda. E o Luiz Fernando, ele conseguiu uma coisa sensacional, que é ter a mesma profissão do pai, que era um gênio, e conseguir cavar o seu próprio nicho, encontrar o seu próprio lugar, com um estilo bastante diferente, e também ser genial.
O Luiz Fernando era uma dessas pessoas que são despretensiosas por fora e riquíssimas por dentro. Ali na foto do meio, eu acho que é uma das últimas fotos dele, tá ele e a esposa, a Lúcia. Ele sempre foi muito tímido, ele não gostava de falar em público, ele falava pouco, ele era bem quieto, mas na hora da escrita a gente via o que tinha, né? Assim, era um mundo inteiro que saía desse escritor. Quem está acostumado a comprar em sebo sabe que os livros do Jô Soares e do Luiz Fernando são livros assim que nem sempre a gente consegue comprar em sebo, porque eles são muito usados. As pessoas leem, não são aqueles livros assim que a pessoa compra ou ganha e acaba trocando sem nunca ter lido, sem nunca ter aberto. Os livros dele eram realmente lidos. Ele é mais um dos muitos artistas brasileiros que vão fazer muita falta. Ainda bem que tem bastante coisa dele para ler, porque ele escreveu bastante. No começo da crônica, o autor se refere ao fato dos pelotenses serem considerados afetados. Mas de onde vem essa fama? A produção do charque, ela se iniciou no Rio Grande do Sul no final do século XVIII, justamente pela região da cidade de Pelotas. E os grandes estancieiros, donos das charqueadas, passaram a enviar os seus filhos para estudar em Portugal, na França, mais comumente nesses dois países. De lá, esses filhos voltavam com hábitos bastante diferentes na vestimenta e também hábitos de mesa e etiqueta de modo geral. Agora pensem na estranheza que causava para esses homens aquela vestimenta europeia cheia de babado, renda na gola, renda nos punhos, isso sem contar nos hábitos. Nessa época já era bastante comum, assim como hoje também se faz, churrasco em fogo de chão. Faz um buraco para fazer um fogo e espeta grandes pedaços de carne. Hoje se faz em espeto de metal, mas podia ser em espeto de pau. E crava no chão ao redor desse fogo. E deixa por no mínimo 4 horas, 5 horas, assando aquela carne. E isso não só era feito nas proximidades das casas, como em campo aberto. Vejam então o quanto entra em conflito com essa ideia de um traje europeu, com hábitos europeus, porque essa é uma forma tradicional, digamos assim, de alimentação aqui, e que é bastante informal e bastante rústica. Algumas palavras que vocês podem não ter entendido muito bem. China. China é mulher. Simplesmente mulher. Já teve um significado, antigamente tinha um significado mais ligado à prostituição, mas não mais. Assim, claro, deve ter gente que ainda usa por aí, as pessoas com um linguajar mais antigo. Mas hoje em dia significa simplesmente mulher. Ou chinoca, moça. Charlando que nem China da fronteira, tagarelando. Charlar, tagarelar. Bagual. Bagual é uma daquelas expressões que a gente tem que entender pelo contexto. No caso que o analista falou, quando ele disse para o marido, mas tu também é um bagual, né? Nesse caso, ele quis dizer um chucro, um grosseirão. Nesse caso, foi uma crítica, mas também pode ser um elogio, no sentido de corajoso. E marca, dançar uma marca é uma dança coreografada. As expressões índio velho e negra velha significam respectivamente homem e mulher, e não há nenhuma referência à idade, à cor ou à etnia. Qualquer mulher pode ser chamada de negra velha, qualquer homem pode ser chamado de índio velho. Em vários momentos do texto, o analista se utiliza de adágios. O que são adágios? A definição geral de adágio é uma sentença moral de origem popular. No Rio Grande do Sul, porém,
Esses adágios, frequentemente, eles adquirem uma forma comparativa. E o objetivo dessa metáfora é utilizar ou conhecimentos cotidianos ou conhecimentos da natureza para transmitir a mensagem com maior eficiência. O analista poderia ter dito, por exemplo, que a esposa do cara estava super agitada, bastante nervosa, bastante agressiva. Mas o que foi que ele falou ao invés disso? Ele usou uma linguagem muito mais visual e muito mais emotiva. Mas essa aí tá mais nervosa que gato em dia de faxina. Quando nós imaginamos como ficam os gatos nesses dias que é muita agitação dentro de casa, é barulho de aspirador, é abre porta, fecha porta, que eles ficam agitados, que eles ficam ariscos, a gente já entende o que ele quer dizer comparando esse estado com o estado da mulher. Quando o homem fala nos casos extraconjugais, ele podia ter dito, mas que enrolação! Mas não foi o que ele disse. Ele disse, mas isso aí tá ficando mais enrolado que linguiça de venda. Usando uma imagem que todos nós conhecemos, a mensagem que ele quer passar é transmitida com mais eficiência e também de uma maneira mais interessante. Pelo menos na minha opinião, é mais interessante. Existem centenas, milhares dessas expressões populares, desses adágios e outras expressões populares com conteúdo bastante visual. Eu trouxe mais alguns exemplos que não estão no texto para vocês verem como vocês vão entender exatamente o que o interlocutor quer transmitir. Mais perigoso que cirurgião com soluço. Mais curto que coice de porco. Mais falso que nota de 3 pila. Mais quieto que guri cagado. 3 pila, no caso, 3 reais. E guri cagado, vocês já viram essas crianças? Não são criança de fralda. Criança maiorzinha, que já não usa fralda há um tempo. Quando escapa alguma coisa, assim, e eles ficam quietos num canto, às vezes encostados na parede, tu pergunta-se, o que foi? Nada, não foi nada. Outras expressões não usam essa estrutura comparativa clássica, digamos assim, clássica entre aspas, claro, né, porque é popular, mais isso que é aquilo, mas a comparação tá implícita. Por exemplo, o fulano está se fazendo de leitão para mamar deitado. A gente já entende que o fulano quer moleza e não quer fazer esforço. Vocês ouviram que em determinado momento da crônica o analista falou: mas que parelha buenacha, tchê? Parelha, você sabe que é um par de animais. Parelha de bois para um carro de boi, parelha de cavalos. Ah, isso é uma coisa importante de dizer, porque às vezes as pessoas vêm para cá ou vêm morar, vêm a turismo e acham que a gente está ofendendo, a gente não está ofendendo. A linguagem do Rio Grande do Sul ela é muito rica em metáforas que remetem à natureza e, de modo especial, aos animais. Por exemplo, quando um casal novo teve o primeiro filho, aí alguém pergunta para um parente como é que está o fulano, como é que está a fulana. Ah, estão lá, lambendo a cria. Que quer dizer que os dois estão em cima da criança ali, cuidando, olhando. Então, a linguagem do Rio Grande do Sul tem muito isso, muito essa conexão com usando a linguagem dos animais para nós, o que inclusive faz todo sentido biológico, porque nós somos animais, nós somos primatas e está mais do que na hora da gente se enxergar como parte da natureza. Vocês perceberam o uso de várias expressões de origem espanhola e castelhana no texto? Aqui no slide eu só mencionei as 4 que aparecem nesse texto, mas são muitas outras palavras que são de origem espanhola, ou mais especificamente de origem castelhana, e que fazem parte
da linguagem do Rio Grande do Sul. O buenas, por exemplo, é muito comum, porque ao mesmo tempo em que a gente dá oi, a gente já pergunta se está tudo bem numa palavra só. É super prático, conciso, uma maravilha. Essas palavras emprestadas do espanhol, elas se prestam também muito bem para o ritmo da fala do gaúcho, especialmente o gaúcho dos Pampas, que é o gaúcho per se, né? Uma outra característica da nossa linguagem que está presente no texto e que também tem a ver com o ritmo da fala é a supressão do U, sobretudo quando a letra U está formando um ditongo decrescente. Por exemplo, quando o analista falou, eu acho uma pouca vergonha, está escrito pouca. Como é a cidade natal do analista de Bagé? A cidade de Bagé fica na metade sul do Rio Grande do Sul, mais especificamente no sudoeste do estado, e ela é uma das cidades, um dos municípios que fazem fronteira com o Uruguai. O bioma nessa região é o Pampa. O Pampa é o equivalente da savana africana. São campos abertos, vastas extensões de terras com vegetação rasteira ou vegetação de pequeno porte, e, é claro, árvores também, árvores de grande porte, só que elas não formam florestas, não formam bosques. Elas normalmente têm uma distribuição mais esparsa ou em grupos menores. Mas tem a árvore da erva mate, tem a araucária, tem centenas, milhares, butiazeiro, enfim. Na foto da direita aparecem as coxilhas, que são as planícies, e as pequenas elevações são as coxilhas. Quando o autor diz que, pensando bem, o analista de Bagé não poderia ter vindo de outro lugar, o que ele quer dizer? O analista, ele tem todos aqueles elementos estereotípicos do gaúcho, desde o sotaque, o padrão de fala, o chimarrão, o trato com as pessoas. E esse gaúcho dos Pampas é esse gaúcho estereotípico. Quando as pessoas pensam no gaúcho, elas não estão pensando no gaúcho da Serra ou no gaúcho de Porto Alegre, elas estão pensando justamente no gaúcho da campanha, no gaúcho da metade sul, no gaúcho dos Pampas. Algumas curiosidades sobre o município de Bagé. Metade do plantel brasileiro dos cavalos da raça puro sangue inglês é de Bagé. O primeiro automóvel no Rio Grande do Sul chegou justamente encomendado por um homem de Bagé em 1904. E, se não me engano, foi o terceiro, quarto, ou no máximo quinto, acho que foi o quarto do Brasil. Quando os brasileiros das outras regiões pensam no Rio Grande do Sul, eles lembram imediatamente de imigração italiana e alemã. E é verdade, tem muito descendente de italianos e de alemães aqui no Rio Grande do Sul. Mas a nossa base étnica é muito variada. A nossa base mesmo é espanhol e indígena. Lembrando que o Rio Grande do Sul não era da coroa portuguesa a princípio, era da coroa espanhola. Inclusive, na região onde hoje fica Bagé, havia uma redução jesuítica no século XVII, a redução de Santo André. Mas o fluxo migratório não acabou com os alemães e os italianos no Rio Grande do Sul. Aliás, jamais acabou. A gente continua recebendo imigrantes de vários países, venezuelanos com certeza, senegaleses, haitianos, nigerianos, palestinos. E isso sem falar nos fluxos migratórios internos, né? Os brasileiros de outras regiões que também vêm morar aqui, assim como os gaúchos vão morar em outras regiões. Mas eu comentei sobre isso justamente porque na região de Bagé, assim como em outros municípios como Santana do Livramento e Chuí, que ficam na fronteira com o Uruguai, são lugares de intensa presença dos sírios, libaneses e turcos. A uns 300 quilômetros de Bagé
fica o município de Santa Maria. Os arredores desse município formam um sítio paleontológico de grande importância para a humanidade. Foi aqui que foi encontrado o fóssil mais antigo de dinossauro, da época do Triássico, com 233 milhões de anos. Nesse mesmo sítio paleontológico, foi encontrado um fóssil de um dinossauro um pouquinho mais jovem, com 231 milhões de anos, também do Triássico. Um dinossauro de pequeno porte, vocês podem ver pela imagem em relação à altura dele em relação à altura de um ser humano. Na imagem ali, no canto superior esquerdo, está a parte do fóssil da mandíbula que foi encontrada, e foram encontrados também outros ossos. Mas o mais legal foi o nome científico que deram para esse dinossauro. Bagualosaurus agudoensis. Bagualosaurus de bagual. Agudoensis porque ele foi encontrado no município de Agudo, que fica ali nos arredores de Santa Maria, dá uns 50, 60 quilômetros de distância. Eu não sei quem deu o nome para esse dinossauro, quem catalogou, quem registrou, mas é um gênio, porque ele homenageou todo um povo, toda uma cultura, dando nome para esse dinossauro aqui. E tem outros dinossauros que foram registrados em homenagem ao Rio Grande do Sul, ou em homenagem ao Brasil ou outras pessoas. Por exemplo, Pagos venator candelariensis. Pagos, por aqui, significa lugar, por estes pagos, por este lugar. Candelariensis, porque foi descoberto no município de Candelária. Saturnália tupiniquim, que é para todos nós brasileiros, não é? Pampadromeus barberenai, que é evidentemente por causa do Pampa. Gnatovorax cabreirai, que tem a ver com o nome do descobridor. E muitos outros. Eu trouxe só alguns exemplos, mas eu acho que cabe mais. Eu acho que cabe mais descoberta, mais. Pensa assim, ó. Jaguarasaurus porto-alegrensis. Ó, tá bonito, não tá? Coloradosaurus charruensis. Eu gostei, vocês não gostaram? Completando então as informações dadas até aqui, com algumas curiosidades sobre o leste do estado. A Lagoa dos Patos, apesar do nome, é uma laguna, porque ela tem uma comunicação direta com o mar. Ela chama atenção em primeiro lugar pelo tamanho. Para vocês terem uma ideia, ela equivale mais ou menos a umas 7 vezes o município de São Paulo. E, como em muitas histórias que envolvem grandes reservatórios de água, ela é cheia de causos sobrenaturais, de histórias de mistério. Tem gente que diz que a água é que atrai esses eventos sobrenaturais. Eu já acho que as pessoas é que se juntam ao redor da água, e aí acontecem mais desses eventos e desses relatos. Seja como for, tem muitas histórias. Da noiva da lagoa é uma das mais clássicas, de uma moça na década de 40 que foi assassinada pelo noivo, e o corpo foi largado pelas proximidades da lagoa, que juram de pé junto que aparece para os motoristas, principalmente para os motoristas de caminhão. As pessoas que vivem da lagoa falam em temporais repentinos, pessoas que somem, assim, dá um temporal, de repente a pessoa some, não se acha mais. OVNIs, né, que nem é sobrenatural propriamente, mas OVNIs. Embarcações que a pessoa enxerga, daqui a pouco olha de novo, não era nada, era uma embarcação fantasma. E falam até em cidade subterrânea, como se embaixo da lagoa tivesse existido alguma civilização antiga. Seja como for, os relatos são bem interessantes, eu gosto muito dessas histórias sobrenaturais, e o Rio Grande do Sul é cheio delas. Quem assiste o canal Buenas Ideias sabe disso, porque o Eduardo Bueno já mencionou essa informação algumas vezes. O Rio Grande do Sul, e junto com uma parte de Santa Catarina, tem a maior costa retilínea do mundo. De Laguna até Rio Grande, são mais de 660 quilômetros de costa, sem baía, sem enseada, sem um porto natural onde
uma embarcação de alto calado consiga aportar. E essa característica geográfica teve um impacto direto na colonização do Rio Grande do Sul, que foi retardada em mais de 2 séculos. Quando nós olhamos os mapas da Pangeia, nós percebemos que a costa do Rio Grande do Sul é irmã gêmea da costa da Namíbia, que também é uma costa retilínea, que também é uma costa de navegação muito difícil. De Bagé para a Namíbia e de volta para cá. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês relevem meu lado muito prolixo, que esse vídeo tenha sido minimamente interessante e instrutivo para vocês e que vocês venham conhecer o Rio Grande do Sul. Tá cheio de gente que veio aqui fazer um passeio turístico e depois acabou ficando. E quando vocês vierem, coloquem na mala roupa para muito frio e para muito calor, porque o clima aqui é complexo. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.